Isso, tem algumas pessoas que estão nos visitando, na verdade, bastante pessoas. Que Deus possa continuar abençoando sua casa, sua vida e sua família. Amém? Eu quero pregar sobre o sábado. Amém, irmão? Jesus amado, vocês são uma bênção na minha vida. Vamos lá. Abra no texto que nós lemos, Hebreus capítulo de número 10. Por favor, se você tem celular, tablet, qualquer aparelho aí de som, desligue logo. Evite levantar para tomar água e conversar com alguém, só para abrir a boca para dar glória a Deus e aleluia. O texto que eu vou pregar hoje, essa mensagem que eu vou pregar hoje, eu vou precisar que você me dê um pouco da sua atenção, porque a gente precisa entender o contexto disso aqui, para explicarmos para os irmãos por que nós assembleianos não guardamos o sábado, né? Há algumas igrejas que dizem que se você não guardar o sábado, você não tem salvação. E esse método, ele sai do método monergista, a cruz é suficiente, e acaba entrando no método sinergista, é a cruz e o sábado. Amém? Então a gente vai ministrar uma palavra ao seu coração. Eu vou precisar ler algumas referências bíblicas com você, vou ser o mais didático possível, e a gente vai aprendendo algo sobre a Bíblia aqui. Amém? Amém, irmão? Os irmãos da rede social que nos acompanham, tem muita gente que nos acompanha na rede social, muita gente mesmo. Que Deus possa continuar abençoando sua casa, sua vida, sua família. Vocês também têm sido bênção para a divulgação desse trabalho aqui. Então vamos lá. Essa mensagem é uma mensagem temática, e ela tem como tema: devo guardar o sábado, o Shabbat, né? Descanso, descansar no hebraico. Devo guardar o sábado. Eu preciso ler Hebreus capítulo de número 10 com vocês, versículo de número 19 e 20, por favor, você que encontrou. Hebreus capítulo de número 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Preste atenção no verso 20, na leitura que você está fazendo. Pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou em outra versão, pelo seu corpo. A inadequação do sistema da antiga aliança, quando você pega Hebreus capítulo de número 8, ou a partir do capítulo de número 6, 7, 8, 9, até o 10, porque 11 vai falar de fé, no 12 termina, você vai observar que o autor vai fazer um paralelo entre o sacrifício da antiga aliança do judaísmo e a nova aliança que agora está em Cristo Jesus. Por isso que muitos autores dizem que esse livro foi escrito por Paulo, porque há um conhecimento da liturgia do culto veterotestamentário, do culto do Antigo Testamento tão grande aqui, que os autores que estudam Hebreus ficam admirados. Eles dizem: não tem como, tem que ser Paulo o autor dessa epístola aqui. Por quê? Porque o camarada que escreveu isso aqui, o homem que escreveu isso aqui, ele domina o Antigo Testamento e especificamente o livro de Levítico. Ele consegue falar tudo sobre o culto cristão e consegue aplicar na vida de Cristo de uma maneira que é fenomenal. E quando ele fala isso aqui, ele deixa muito claro que todo sacrifício, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, no que diz respeito à expiação de pecado, por exemplo, quando você pega Levítico, capítulo de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai falar de vários tipos de sacrifício: holocausto, oferta pacífica, oferta de manjar, oferta pelo príncipe, oferta pelo sacerdote, oferta pelo povo, e assim sucessivamente. E toda vez que ele vai trabalhando, ele vai mostrando como era que era feito cada tipo de ritual. Se o animal devia queimar inteiro, se o animal devia queimar pela metade, ele vai explicar tudo. E é interessante que o autor, olha o que diz o verso 4 do capítulo 10, com a Bíblia aberta. Olha essa palavra: porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim: a antiga aliança serviu sim para alguma coisa, só que esse sacrifício, seja ele qual for, Harrison, ele era repetido todo dia. Todo dia alguém teria que
com o sacerdote e oferecer o seu sacrifício pelo seu pecado, dependendo da sua condição financeira. Isso é uma outra situação, uma outra mensagem. Mas ele teria que ir todo dia lá. Por quê, pastor? Porque todo dia o camarada pecava. E é interessante que até o próprio sacerdote que está oferecendo o sacrifício, nesse caso no livro de Levítico, Arão, ele também, antes de oferecer o sacrifício pelo povo, ele oferecia por ele mesmo primeiro. Por quê? Porque ele era pecador. Olha como Deus é perfeito. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, por que o Senhor já colocou um monte de animal lá? Porque Deus, pela sua presciência, já saberia que o homem iria pecar lá na frente, e que todo pecado teria que ser pago pela morte. Então, como ele não queria matar Adão, ele colocou os animais lá, porque lá na frente teria o culto, e os animais teriam que morrer para que o homem não morresse. Tu não deu glória porque tu não quis. Isso. Porque se não tivesse os animais, quem iria morrer no lugar dos animais? O próprio homem, porque o salário do pecado é a morte. Só que quando o sistema cerimonial começa, o autor de Hebreus, no texto que você leu comigo, capítulo 10, versículo 19 e 20, vai dizer que tudo isso foi abolido. Olha o que ele vai falar. Onde? Aí ele diz no verso 20, está com a Bíblia aberta? Pelo novo caminho que ele consagrou pelo véu. Se você ler o versículo de número 19 novamente, vai dizer, tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. Irmão, você tem acesso pelos santos dos santos. Aí ele diz no verso 20 que é por causa do corpo de Cristo. Ele diz que o corpo de Cristo foi tão eficiente que não precisou ele expiar sangue 2 vezes, ou 5 vezes, ou 1 mês, ou 1 ano. Ele falou que Cristo é tão eficiente que ele expiou uma única vez. Olha isso, por isso que ele diz que agora não precisamos mais do culto cerimonial judaico, porque nós temos um novo caminho, e ele vai tão além, que diz que esse novo caminho é no corpo do próprio Cristo. Então, através do sangue de Cristo, além de Cristo, olha, aí é muito lindo, porque Cristo é o Cordeiro, Cristo é o sacerdote, Cristo é a expiação, Cristo é o sangue, Cristo é o vou repetir, Cristo é o Cordeiro, Cristo é o sacerdote, Cristo é o tabernáculo, Cristo é o sangue, Cristo é a expiação, tudo ele é. Então não tinha como não ser perfeito. Prosseguindo, e os sábados? Pastor, algumas igrejas dizem, eu não vou citar o nome porque você sabe qual é, né? Que se não guardar o sábado, não está salvo. Se você não guardar o sábado, não está salvo. Será? Por que nós assembleanos não guardamos o sábado? Se está cheio de ordenança bíblica no Antigo Testamento, algumas interpretações até no Novo Testamento, por que nós não guardamos o sábado? Então vamos lá. Primeiro, tudo em Israel gira em torno do número 7. Para você ter uma ideia, as festas giram em torno do 7. As celebrações no 7, a Páscoa em torno do 7, a festa de tabernáculo em torno do 7, a festa das colheitas em torno do 7, tudo gira em torno do número 7, inclusive para dar ênfase ao Shabá. Ou seja, eles trabalhavam 6 dias da semana e tudo vai terminar, o calendário judaico, o ciclo relacionário vai terminar o número 7, que era para evidenciar o sábado. Preste atenção em mim. Para que isso? Todos os dias de adoração e todas as grandes comemorações caíam justamente no sábado, porque foi o dia que Deus falou, olha, esse dia é o dia do Senhor, é o dia do descanso. Então o judeu aprenda aí, tem um sábado semanal, tem um sábado das festas sabáticas, tem um sábado do descanso dos 7 anos e tem o ano do jubileu. No calendário você tem 4 tipos de programações para você observar no sábado. Vamos lá para a primeira. O que é? O sábado semanal, o judeu trabalha 6 dias, rala, corre. O judeu gosta de trabalhar, você não vê carro popular na garagem deles, é só de Mercedes para frente. Os caras têm prosperidade mesmo na veia, no sangue, viu, irmão? Trabalham 6 dias, mas o 7º dia é de quem? Do Senhor. Não interessa o que ele esteja fazendo, o 7º dia é do Senhor. E o sábado das festas sabáticas eram dias santos e especiais, separados para adorar e refletir sobre todas as coisas de Deus. Aí vinha o sábado após 7 anos. Levítico capítulo de número 25, olhe para mim, vai dizer que durante 6 anos eles trabalhavam, colhiam, pegavam tudo que a terra pegava, mas no 7º ano, pela lei, eles não poderiam trabalhar, porque naquele ano, aquela terra era do Senhor. Então nesse ano, olha como é lindo, por que Deus fez tudo isso?
para que o homem pudesse saber, porque tudo havia sido destinado em propósito do sábado, porque a cessação do sábado dada por Deus ao homem foi com um propósito, qual? O homem nunca esquecer que se ele tem saúde, que se ele trabalha, que se ele está vivo, que se ele prosperou, é porque existe o Senhor. E Deus falou assim: olha, vocês querem trabalhar os 6 dias? Amém, mas o 7º é meu. Entenda uma coisa, nesse 7º dia, o judeu não fazia absolutamente nada, se não fosse celebrar um culto de adoração ao nome do Senhor Deus de Israel. Olhe para mim, Levítico capítulo de número 23, capítulo de número 25, dizia que quem deveria ser observado era o sábado, porque o sábado, Deus falou assim, ó, numa semana, o primeiro sábado é meu. Durante o mês, eu quero as festas, vão ter vários sábados que são meus. Durante um ano, ou 7 anos, o último sábado do ano. Mas só que tem um dia aqui que ele é especial. Olhe para mim, para você entender o contexto. É o sábado, repita comigo, ano do jubileu. Fale bonito, diga ano do jubileu. Isso era tão importante, olhe para mim, se contavam 49 anos de sábado. Quando chegava no sábado de número 50, falei certo, irmão? É 50, tá? Em romano é assim? Sim ou não? Faz tempo isso, viu? Isso é matéria de ensino fundamental. Olha só, quando chegava no ano de número 50, agora é melhor, me sinto mais seguro falando assim. No ano de número 50, o que acontecia? Olha o que Deus disse: quem tem escravo pode libertar. Quem comprou terreno de alguém, devolva. Alguém está te devendo alguma coisa, tem uma dívida contigo, perdoe. O ano do jubileu, ele era justamente isso. Agora preste atenção, olha o que eu vou ler. Tudo isso apontava para o Messias. O ano do jubileu era o ano do descanso. Abre Lucas capítulo de número 4. Rápido, crente. Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas. Vocês sabiam que agora as Bíblias estão tirando o São, só colocando Lucas? São Paulo não tem mais, agora é Lucas, porque São só é Jesus. Capítulo de número 4, versículo de número 18. Preste atenção. Lembre que eu falei para vocês que no ano do jubileu acontecia o quê? Para você refrescar a memória. Libertavam os escravos, colocavam os presos em liberdade, concediam descanso à terra e era festa só de adoração ao Senhor. Um ano total, nenhum judeu trabalhava. Viu? Por quê? Porque aquele ano era o ano do jubileu, era o ano do Senhor. Quando Jesus entrou nessa sinagoga, versículo de número 4, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Olha o que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável O jubileu apontava para algo, presta atenção, a lei é boa, claro, mas ela é transitória, ela é passageira, para melhorar, ela é uma sombra. Paulo diz que a lei de Moisés serviu para mostrar o nome de Deus, mas que ela teria um fim. Quando Deus disse para o povo: guarde em 50 anos, o 50 é meu, para mim, libertem, façam tudo isso. Ele estava dizendo assim: olha, isso está apontando para um que vem trazer descanso para vocês. Começa a entender o que eu quero falar. A lei ensinava que o 50º ano era o ano do descanso, da libertação. É muita coincidência Cristo entrar na sinagoga e dizer assim: eu vim dar liberdade aos oprimidos, eu vim trazer descanso, eu vim trazer a paz, eu vim propagar boas novas. Cristo estava falando, por quê, irmão? Perguntaram assim: o Antigo Testamento ele pode ser definido como uma sombra, mas a sombra está apontando para uma realidade, porque a sombra não é só, ela precisa ter uma realidade. A lei de Moisés é passageira. Prossiga comigo, em nome de Jesus. Aqui Jesus declarou seu cumprimento de tudo que estava simbolizado no jubileu. Quando Cristo entrou nessa sinagoga, ele disse assim: sabe quem é o jubileu?
Porque o sábado, o jubileu, trazia como características para os judeus: reconheçam que quem é Deus na vida de vocês. Deus disse na lei: Moisés, nesse ano ninguém vai trabalhar e não vai plantar uma semente. Olha o que diz Levítico 25: o que brotar sozinho serve de alimento para eles, mas eles não vão colher, eles não vão cegar, eles não vão fazer nada, porque esse ano eles vão ter que reconhecer que é eu que sou o Senhor deles. Então isso é muito forte dentro desse pensamento, porque o sábado ele tem como interesse glorificar ao nome do Senhor. E Cristo está aparecendo. Olha Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Isso era oferta permanente de descanso sabático. Jesus era o cumprimento de tudo que os sábados descreviam. E nós não precisamos de descrição, porque nós temos o quê? Olhe para mim para você entender. Só que no tempo que Cristo estava, os fariseus criaram um legalismo terrível sobre o sábado. Tanto que tinha quilometragem marcada para te andar. Se tu pegasse um banquinho de 3 pernas para andar, tu tinha quebrado o sábado. Eles criaram mais preceitos. Escute, eles melhoraram a lei. Disseram aquilo que a lei nunca disse. E formalizaram o sábado como o sábado nunca foi estabelecido pelo próprio Deus. Aí os evangelistas vão fazer de propósito. Como, pastor? Escute, em Marcos 2, Jesus viaja no sábado. Em Marcos 2, Jesus colhe cereal no sábado. Em Mateus capítulo 12, ele cura no sábado. Em Lucas capítulo de número 6, aí ele quebra a perna deles de vez. Capítulo 6, versículo 5 de Lucas, abre o texto. Todo mundo. Lucas, capítulo de número 6, versículo 5, posso ler? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Olha só, irmão, olha o que a religião faz com o ser humano. No capítulo 12 de Mateus, olhe para mim. O que aconteceu? Qual foi o milagre? Jesus curou a mão de um homem que tinha a mão mirrada. Imagine aquele homem sendo curado na sinagoga, os judeus vendo aquilo, mas só porque era sábado. Ei, irmão, eles estavam tão presos ao que eles criaram, ao que eles inventaram, quando Cristo estava dizendo assim: ei, eu sou o descanso, eu sou o jubileu, eu sou a aliança. Tanto que, presta atenção, ei, imagine a cena, Jesus andando de um lugar para outro, e no dia de sábado, nunca um judeu ia colher alguma coisa. Jesus olhou e disse assim: vocês estão com fome? Escute, eu posso imaginar o judeu dizendo assim: sim, mestre, nós estamos, mas hoje é sábado. E lá, a uva quase caindo, o cacho de uva, olha, irmão. E eles aqui, presos ao legalismo, que Deus nunca ensinou. Jesus falou assim: não tem problema, o Filho do Homem, ele é até Senhor do sábado. Aí os adventistas, desculpe eu falar, mas eu tenho que falar, vão dizer: não, pastor, o sábado é mandamento e precisa ser cumprido. É verdade, só que ele foi cumprido. E o autor diz que foi com preço de sangue. Olha o que ele disse. Vamos ler o texto de Hebreus, aí você vai entender melhor. Hebreus capítulo de número 10. Volta para lá, crente. Ah, Jesus. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19. Tendo, pois, irmãos, de intrepidez para entrar nos santos do santo, aí ele vai explicar, ó, pelo sangue de... Olhe para mim, antes de você ler o 20. Como era que você tinha que fazer expiação do seu pecado lá na lei? Através de um sangue de um cordeiro, que o sacerdote ia fazer o sangue da expiação, o Yom Kippur, sim ou não? Só que o autor de Hebreus no versículo 20 diz: pelo novo e vivo caminho. Como assim? Agora o teu caminho à salvação não precisa passar pelo sábado. E o autor vai tão além que ele diz que ele nos consagrou pelo seu corpo. Você não entendeu, irmão?
Ou ficou difícil de soltar o glória? O sábado foi cumprido com tanta excelência que Cristo teve que sangrar para que a lei de Moisés fosse cumprida na sua excelência, a qual abriu um novo caminho para você, e nós podemos declarar que só há um intermediador entre Deus e os homens. Ainda tem alguma coisa aqui para falar para você. Preste atenção nisso aqui. Olha esse texto, Colossenses capítulo de número 2, versículo 16. Que texto, irmão? Vou ler para você aqui. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Em cima na epígrafe está escrito assim, o cerimonialismo é sombra das coisas futuras. Então você não entendeu. Olha o que está escrito acima do verso de número 16, na tua epígrafe. Para quem tem o cerimonialismo, sombra de coisas, ou seja, está apontando para uma coisa que vem lá na frente. Aí ele diz no verso 16, olha esse texto: ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aí olha o 17, porque tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir. O sábado era Deus dizendo assim, me adorem, me honrem, aprendam com Moisés, porque está vindo um aí. O sábado era a sombra de Deus, a lei de Deus dizendo para o povo: olha, isso aqui é só um ensaio, isso aqui é só para vocês aprenderem, mas é passageiro, é transitório, porque vai ter um que vai sangrar e vai abrir um novo caminho para vocês passarem. Por que nós não guardamos o sábado? Porque o sábado não é maior que o homem. O sábado foi feito por causa do homem, e o próprio Cristo sangrou para que eu e você tivéssemos acesso diante do Senhor. Esse tipo de pensamento sinergista é muito pequeno. É a cruz e o ritual, é a cruz e o sábado. Você é católico, é a cruz e o sacramento, é a cruz e a campanha, é a cruz e alguma coisa, é a cruz e o óleo, é a cruz e o sincretismo. Só que quando Cristo sangrou, aí o autor de Hebreus fala assim: e ele, sangrando uma única. Irmão, olhe para mim. Escute só. A igreja primitiva, na verdade, Constantino, imperador romano, institucionalizou o domingo. A igreja primitiva não fez isso. Isso foi feito por Constantino. Ele institucionalizou o domingo como o dia do Senhor. Mas os irmãos da igreja primitiva fizeram várias coisas, inclusive na ressurreição de Cristo no dia de domingo, mas nunca oficializaram o dia de domingo como o dia do Senhor. Pergunte por quê, pastor? Porque o dia do Senhor é todo dia. Você não entendeu. Ao invés de... Aí vou complicar para o teu lado agora. O adventista fala: não, é o sábado. Tem alguns adventistas que não entenderam, alguns que não entenderam a Bíblia, assim como tem muito assembleiano que fala assim: não, vou pecar a semana todinha e no sábado é do Senhor. Só que o crente assembleiano bíblico que gosta de Cristo, da cruz, ele sabe que a segunda é do Senhor, a terça é do Senhor, a quarta é do Senhor. Você entende isso? O poder não está num dia, não está num simbolismo, até porque a lei é simbolismo, sombra de algo que vem. O poder está onde? Num sangue que aspergiu, num caminho que se fez. Para terminar, Hebreus capítulo de número 10, versículo 19 vai dizer: olha, não foi a morte de animais, não foi pelas antigas formas dos sábados e cerimônias, mas foi pelo novo e vivo caminho que deu acesso, que foi aberto pelo seu corpo. Meu irmão, escute só, quando você ouvir alguém falar assim: guarde o sábado, se lembre de um sangue que aspergiu. Quando alguém falar assim: guarda o sábado, senão tu não vai para o céu, tu diz assim: o sábado está pago. Escute,
a lei de Deus tem 613 preceitos, divididos entre leis cerimoniais, civis e morais. Quando Cristo aspergiu o sangue e abriu um novo caminho, foi pago todos os 613 mandamentos para que você pudesse estar hoje aqui dando glória a Deus e aleluia diante dele. Por que eu não guardo o sábado, pastor? Porque o sábado é só uma sombra de um bem maior, de um bem soberano, de um Senhor todo-poderoso. Pastor, por que eu não guardo o sábado? Se Cristo viesse hoje, escute, eu termino aqui, ele censuraria todos os sabatistas dizendo: o Filho do Homem, até Senhor do sábado, ele é. Por que nós não guardamos o sábado? Sabe por quê? Porque nós não vivemos na sombra. Vou repetir, nós não guardamos o sábado porque nós não vivemos na sombra. Pergunte por quê, pastor? Porque quem tem a realidade não precisa da sombra. Imagine o discípulo falando: mestre, Senhor, nós podemos comer? Não, Senhor, hoje é sábado. Como? Olhe para mim, olha que texto que eu vou te falar. O assembleiano criou na cabeça dele, o assembleiano agora, vamos treinar para nós. Ele criou na cabeça dele a tese. Eu tenho que jejuar para me ter poder. Tá, beleza. Aí ele fica de jejum, de 6 da manhã até meio-dia, todo dia. Quando ele vê, ele está com uma úlcera no estômago. Aí depois ele vai falar: olha, o diabo me setou com uma úlcera no meu estômago. Por quê? Porque ele entendeu, não sei em qual Bíblia, que ele tem que jejuar para ter poder. Escute isso. Esther, jejum pelo próximo. Daniel, jejum pelo próximo. Isaías, jejum pelo próximo. Todos os exemplos de jejum na Bíblia, no Antigo Testamento, nunca foi pela pessoa, foi sempre pelo próximo. Quando você pega um texto de Isaías, capítulo de número 58, o profeta abre a boca dele e diz assim: olha, vocês querem jejuar? Porque eles jejuavam e iam cobrar. Assim que o crente faz: Senhor, eu quero uma porta de emprego, vou descer no jejum, ó. Aí Isaías abre a boca e fala assim: é esse jejum que vocês pensam que me agrada? Aí ele abre a boca, fala para eles, profeta. Ele fala: o jejum que me agrada é que vocês abram mão das impiedades, sejam piedosos, cuide do próximo, visite os órfãos, as viúvas, cuide dos carentes. Esse é o jejum que me agrada, presta atenção. Ah, pastor, mas Jesus teve que mortificar a carne dele. Como? Ele tinha pecado? Mortificar a carne para quê, irmão? Se a Bíblia diz que foi o próprio Espírito que impeliu ele para ir para o deserto. Aí escute só. Quando o Senhor Jesus estava com o discípulo, ele falou assim: um ponto que você não pode deixar de saber. Toda vez que um judeu jejuava no Antigo Testamento, o jejum dele sempre, de arrependimento, era rasgar as vestes e pegar cinza e jogar na cabeça. Sim ou não? Dizendo assim: ó Messias. Toda vez estava em cativeiro, jejuavam pelo Messias, porque eles sabiam que o Messias, pelos profetas, quando viesse, tirariam eles do jugo e eles viveriam uma nova vida. Sim ou não? Aí os discípulos de Jesus falaram: Senhor, por que os fariseus jejuam? Segura. Por que os fariseus jejuam? Os discípulos de João jejuam e nós não jejuamos. Segura. Olha a resposta de jejum. Pode os convidados de um casamento estar com fome enquanto o noivo? Não entendi, segura. Enquanto o noivo está com ele, tipo assim, Jesus estava falando assim, ó: eles jejuaram por causa de mim. Como é que vocês querem jejuar se eu estou aqui, o próprio Messias na frente de vocês? Isso serve para o sábado. Como é que tu quer guardar o sábado se o caminho já foi aberto? Sabe o que você faz quando você guarda o sábado? Você fala assim para Cristo: não valeu, Senhor, foi só 80% que tu fizeste, 20% é comigo e com o sábado. Mas a Bíblia é tão poderosa, esse sangue tem tanto poder, eu te garanto biblicamente, que ele perdoa o pecado do passado, do presente, perdoa os que vão acontecer ainda, porque o sangue de Jesus tem poder. Me perdoa
maiores seguidores de Ellen White, não da Bíblia, porque a Bíblia não ensina isso. Seguidores de uma mulher que baseou seus ensinamentos em Guilherme Miller e ensinou que a salvação é sinergista, e não é. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele disse assim: Senhor, só falta o sábado. Vou repetir: Senhor, apanhei, foi cuspido, cumpri o propósito, agora 90%, só falta o sábado. Quando Cristo morreu no Calvário, ele olhou e disse assim: está. Se você pode levantar a sua mão, crente assembleiano do mistério, crente assembleiano que gosta de Bíblia, levante a sua mão e diga: está consumado. Criaram um legalismo, como se o sábado fosse maior que o sangue do meu Jesus. E o sábado não é maior, nem mais poderoso do que o sangue puro e carmesim que foi jogado no Calvário. Não limite o que Cristo fez na cruz, não limite a expiação de Cristo, não limite o favor que Cristo te deu. Creia na cruz e você será salvo. Creia na cruz e você será salvo. Por que eu não guardo o sábado? Pergunte, pastor, por que o senhor não guarda o sábado? Porque eu sigo um que é maior que o sábado. Eu sigo um que é maior do que todo principado e potestade. Eu sigo a um que todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar. Eu sigo a um que é o único que pode te dar salvação. Aí o cara vem querer aplicar na minha cabeça. Outro dia eu vi um adventista, vou falar, eles falam da gente. Ele estava no programa dele na televisão com um negocinho na mão, só apertando assim, pá, pá, falando sobre o dom de línguas, dizendo que aquilo ali era obra satânica. E deu lá uma explicação toda fora do contexto, em 1 Coríntios, que não engole nem quem está no beabá de Bíblia. Desfazendo da nossa fé. A gente é tão crente, irmão, que a gente fala em língua e não guarda o sábado. Pergunte por quê, pastor? Porque a língua é bíblica, o sábado não. Não entendi, pastor. A língua é Bíblia, está aqui. Paulo disse: não proibais que ninguém falais em língua. E o sábado não é bíblico por quê? Você já aprendeu. Porque um caminho novo foi aberto. E você já pode passar por ele. Você pode ficar de pé e vamos adorar Jesus para terminar nosso culto? Qual é? Levante a sua mão e vamos adorar, terminar adorando o nome do Senhor. Só a cruz, irmão. Uau! Você conhece? Adore ao Senhor comigo nessa noite, cante. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou, a cruz é suficiente. Levante a sua mão e dê um brado de glória para Jesus e cante. E vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, eu corro pra você, o seu amor me chama. Sua
morte ali na cruz. A igreja do Senhor adora Ele cantando. Sua morte ali na cruz, e carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou, o crente assembleano, abre a boca e declara para Ele nessa noite, vai, e vou deixar na tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, eu corro pra você, o seu amor. Levante a sua mão para encerrar e declare para Ele nessa noite, diga: eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder e pra curar dores. Só a igreja do Senhor declarando: vou deixar na cruz e vou deixar. Você pode dar um brado de glória a Jesus e declarar a Ele nessa noite, aleluia! Nós te adoramos, Espírito da verdade. Oh, nós celebramos o Teu santo nome nessa noite. Nós adoramos o Senhor para todo sempre. Tu és digno da nossa adoração. Falta 4 minutos para acabar o culto. Aproveite como se fossem os últimos. Cante. Adore, e se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. A igreja diga, e simplesmente adore o fogo do altar. Ele precisa estar aceso sempre. Jeová Jireh, provedor, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar das coisas. Jeová Shalom, minha paz, e que o mundo não conhece. Eu tenho tudo em Cristo, em Cristo. Eu preciso, tudo que eu preciso em Cristo, aleluia. Eu tenho tudo que eu preciso em Cristo. Eu tenho tudo que eu preciso. Se a estrada dessa vida ainda não acabou, é porque ainda não chegou ao fim, ainda não chegou ao fim. E se a estrada dessa vida ainda não acabou, é porque ainda não chegou ao fim, ainda não chegou ao fim. A palma mais bonita que você puder bater para Ele, mistura com glória a Deus e aleluia, e celebra.